Divertidamente é simplesmente uma das animações mais bem feitas de todos os tempos e a comprovação de que quando a Disney e a Pixar se juntam, o sucesso é certo. O longa consegue retratar as complexidades do cérebro humano de uma forma totalmente inteligente e divertida, tal qual o seu nome. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karine, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou analisar junto com vocês o filme Divertidamente. Lembrando que essa é uma análise do filme 1 por motivos de que a pessoa que aqui vos fala ainda não assistiu o 2. Então, se no final desse vídeo vocês gostarem do conteúdo, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, porque isso ajuda bastante o meu trabalho, e também se inscrevam no canal caso queiram acompanhar mais conteúdos como esse. O longa começa nos apresentando a pequena Riley no ato de seu nascimento, e em seguida somos levados ao que parece ser um centro de controle que logo descobrimos ser o cérebro da garota. A princípio, esse lugar é comandado pela alegria, afinal, esse tende a ser o nosso primeiro sentimento quando chegamos a esse mundo, uma doce ilusão. E eu vejo essa cena como uma exaltação à vida. Quando a gente nasce, de certo modo, é uma oportunidade que nós ganhamos, então nascer é um motivo para comemorar, para ficar feliz. Pelo menos nos primeiros 30 segundos. Isso porque logo após nasce a tristeza, que por sua vez simbolizava a estranheza e o medo de se estar em um lugar nunca antes visto. Então percebemos que esses seriam os dois principais sentimentos que moldariam a personalidade da Riley ao longo da história. Até que surgem outros personagens secundários, ou melhor dizendo, sentimentos. Estes, o medo, a raiva e a repulsa, que a dublagem traduziu para nojinho. Afinal, Divertidamente é um filme de criança, então não fazia sentido colocar o nome de um sentimento de repulsa, porque essa é uma palavra pesada, né? Pesada até para os adultos, então não fazia sentido colocar esse nome em um sentimento. E pegando esse gancho, a gente percebe essa suavizada no roteiro. Por se tratar de uma animação para crianças, todos os conflitos abordados são temas, digamos que leves, em comparação com os problemas mais pesados da vida. Os conflitos da Riley, por exemplo, são a mudança repentina de cidade, a solidão de deixar os amigos antigos para trás e a dificuldade de fazer novos amigos na nova escola. Lembrando que eu não estou minimizando os conflitos dela, nenhuma dor pode ser anulada. Existem muitos casos de crianças que são fortemente traumatizadas por esses temas, mas na maioria dos casos isso tende a ser contornado, felizmente, e não gerar traumas na vida adulta. Mas enfim, eu acho essa abordagem muito inteligente, porque a protagonista é uma criança, como eu disse antes, é um filme direcionado para crianças, então trazer esses problemas mais leves é super bacana, porque são temas simples, de fácil entendimento e que muitas crianças se identificam. Então não faria sentido colocar temas mais pesados, como a dor de um luto, por exemplo. Apesar de eu achar que a Pixar e a Disney já fizeram isso, já abordaram esses temas anteriormente, mas enfim, vocês conseguiram entender o ponto que eu quero chegar, né? E antes que vocês falem que Divertidamente não é um filme para criança, eu vou defender que é sim, em partes, principalmente quando a gente fala sobre o lado comercial. Acontece que esse nicho atrai muita receita, então o filme passa a ser direcionado para crianças quando nos apresenta personagens super divertidos, coloridos, cenários lúdicos. Porém, se a gente perguntar para uma criança qual a moral da história, ela não vai saber te responder. Eu mesma fiz o teste com a minha sobrinha de 7 anos, eu perguntei para ela da seguinte forma: qual a moral do filme? E ela me disse todas. Agora, se você perguntar qual a cor do cabelo, da alegria, a cor da nojinho, essa resposta elas vão ter na ponta da língua, mas a complexidade, a profundidade da história é só um adulto que vai saber responder. Só que daí a gente lembra que um dia essas mesmas crianças serão jovens adultos e quando elas assistirem ao filme novamente, elas dirão a famosa frase que eu tenho quase certeza que você também já disse em algum momento da sua vida, que é: eu era jovem demais para entender. Ainda mais no contexto de Divertidamente, que é um filme de 2015, 9 anos atrás. Então, certamente, quem assistiu esse filme na época, sendo uma criança, hoje em dia é quase meio que um jovem adulto. Então, se essa pessoa assiste o filme hoje novamente, ela com certeza vai enxergá-lo de outra forma. E continuando a nossa análise, com o surgimento dos novos sentimentos, nós conseguimos perceber que ambos dependiam um do outro para o bom funcionamento do cérebro da Riley,
mas agiam de forma individualista. Quando a Riley ainda era um bebê, o medo, por exemplo, era o sentimento que impedia que ela se arriscasse em situações perigosas, como tropeçar. Já a nojinho era quem moldava o paladar e a impedia de comer comidas ruins. Já a raiva era o sentimento que permitia que ela se expressasse e colocasse para fora todo o estresse. Como vocês podem ver, são situações bem simples. Nojo de comida, medo de tropeçar, de palhaço, birra, enfim, receios vistos como bobos. Afinal, reforçando novamente, ela era uma criança. Mas por mais bobos que fossem, esses sentimentos transpareciam reações intensas, talvez pelo fato dela ainda estar explorando o mundo, conhecendo, entendendo os seus sentimentos. Tem até uma cena que eu gosto bastante, que exemplifica bem o que eu estou querendo dizer, que é quando o pai oferece brócolis para ela, que notavelmente era uma das comidas que ela mais odiava. Então a nojinho entra em ação e a faz recusar o alimento, até que o pai continua insistindo, então ela se enfurece e é aí que o raiva entra no comando. Até que ele usa uma artimanha padrão dos pais, que é o famoso olha o aviãozinho, e ali a gente vê ela mudando de expressão rapidamente. Então ela fica feliz porque a alegria que passa a comandar, ela se manipula facilmente com a brincadeira do pai, e isso demonstra muito, ao mesmo tempo que uma inocência da criança, também uma certa oscilação de humor muito rápido. E essa oscilação se deve muito ao individualismo dos sentimentos. Eles estão sempre ali próximo à mesa de comando, mas nunca trabalhando juntos. Conforme a Riley vai crescendo, parece que os sentimentos vão se organizando e aprendendo a trabalhar juntos. E esse autocontrole eu vejo muito como uma maturidade que a gente adquire ao longo do tempo. E uma boa prova disso são os próprios divertidamentes da mãe e do pai. Na cabeça da mãe, a gente observa que é a tristeza quem fica no comando. Só que nas cenas, ela não parece ser uma mulher deprimida, mas sim neutra, com os pensamentos organizados. Certamente porque ela alcançou esse controle ao longo da vida. Do mesmo modo, o pai, que é comandado pela raiva, mas na cena se mostra um homem super doce e gentil. Nas primeiras cenas da casa nova, a gente vê a Riley decepcionada com o espaço porque este não corresponde às suas expectativas. Mas, mesmo a situação não sendo favorável, ela ainda tenta ser otimista, brincando com o pai, planejando a decoração do quarto, porém, logo após acontecem imprevistos que a deprimem de vez. E algo visual bem bacana nessas primeiras cenas da casa é o contraste com as cores. O cenário é um lugar melancólico e acinzentado, enquanto que as roupas da Riley são cheias de vida e de cor, quase como se aquelas cores fossem a sua energia. E com o passar do filme, ela passa a usar roupas mais neutras, com cores mais apagadas, então fica entendido que aquele lugar havia sugado a energia dela. A Riley então vai para a escola e é convidada a se apresentar para a turma. Simultaneamente em sua cabeça, os divertidamente estão todos eufóricos com a situação, transparecendo sentimentos confusos como medo, vergonha, julgamentos e raiva, tudo ao mesmo tempo. Até que a alegria encoraja a garota a falar sobre a sua vida na antiga cidade, usando uma memória base como exemplo, que por sua vez eram memórias felizes e marcantes que ficavam armazenadas no consciente da garota. Tudo parecia estar indo bem, até que a tristeza toca nessa memória e a contagia com a sua negatividade, e é ali que se instala todo o caos. Na realidade lúdica do filme, a tristeza e a alegria entram em conflito e são sugadas para fora da sala de comando e vão parar no subconsciente da menina. Agora, trazendo para um contexto realista, a gente pode entender essa situação como um gatilho que ativou emoções profundas de angústia na cabeça da Riley. Após o acidente, os sentimentos da tristeza e da alegria vão parar no subconsciente da garota, representado por um infinito labirinto cheio de lembranças. É como se fosse um lugar do cérebro que armazena tudo o que a gente aprende ao longo da vida, e quando a gente relembra esses aprendizados, eles são enviados de volta para a sala de comando, no caso, a nossa memória recente. Contextualizando melhor esse enredo lúdico que o filme nos apresenta,
Todos os aspectos complexos da nossa mente são representados por objetos e lugares físicos. Então, as nossas memórias são pequenas bolas coloridas que têm cores de acordo com o sentimento que prosperou naquele dia. Já o armazenamento dessas memórias ficam em grandes prateleiras. O nosso subconsciente é representado por um grande labirinto, enquanto que o esquecimento, um buraco sombrio e vazio. E é justamente nesse subconsciente que as duas encontram o Bing Bong, uma figura animada, metade foca, metade elefante, que era um amigo imaginário que a Riley já havia esquecido. Juntos, os três começam a tentar voltar para a sala de comando através das ilhas de personalidade da menina. Ilhas essas que, por sua vez, eram os pilares principais que moldavam os princípios dela a partir de suas ações e contextos inseridos. A Riley, até então com 12 anos, tinha 5 ilhas: a da bobeira, a da amizade, a da família, a da honestidade e a do rock. E como eu disse antes, os principais sentimentos que neutralizavam as ações da Riley eram a tristeza e a alegria. E com as duas fora da sala de comando, um caos se instala. E na realidade, isso representaria os nossos pensamentos desorganizados. Então, as ilhas de personalidade dela começam a ser destruídas uma por uma, e isso representa a ruína dos pensamentos dela. E uma cena que eu achei bem interessante, que pode representar bem a Riley questionando os seus sentimentos, é uma cena onde a alegria, a tristeza e o Bing Bong entram em um lugar que parece uma grande máquina, e uma vez lá dentro, eles se tornam figuras abstratas. Por sua vez, o conceito de abstrato é algo meio que complexo e também inexplicável, sabe? Em muitos casos, quando as pessoas estão em crises de depressão e ansiedade, elas tendem a entender os gatilhos, mas elas não sabem explicar o porquê aquele sentimento de vazio se mantém. Enfim, é a complexidade da mente que, para mim, essa cena representa muito bem. Lembrando que quando as duas estão fora da sala de comando, não significa que elas estão fora da cabeça da Riley. Na verdade, elas estão meio que no subconsciente e num lugar de difícil acesso. Então a Riley não consegue acessar mais esses sentimentos, nem o da tristeza, nem o da alegria. Novamente, um caso comum é em sintomas de depressão e ansiedade. Divertidamente, é um dos poucos, se não o único filme da Disney e da Pixar onde não existe um personagem vilão atrapalhando a vida dos mocinhos. Acontece que o arco principal da história, que é a saúde mental da Riley, já é o próprio conflito. Porém, existem algumas teorias que classificam a mocinha da história como a grande vilã. E sim, eu estou falando da nossa queridíssima Alegria. Há várias cenas que subentendem essas teorias e eu vou citar para vocês agora. Vamos começar com o início do filme, onde é mostrado uma grande prateleira com as memórias da Riley. A gente percebe que a maioria dessas memórias eram amarelas, que era a cor da alegria, então a gente deduz que a maioria das lembranças dela eram felizes. E isso é totalmente justo, porque a infância costuma ser uma fase representada por diversão e pureza. Quando crianças, nós somos alheios aos problemas da vida, até porque a gente não os entende. Então, é a retratação da inocência. Até aí, então, aparentemente tudo ok, é uma justificativa plausível, porém acontece que a grande mensagem que o filme nos passa é a importância da organização dos pensamentos. Sobre o que eu citei no começo desse vídeo, sobre a importância deles trabalharem juntos para o bom funcionamento do cérebro da Riley. Então, quando a prateleira mostra essa dominância da alegria, significa que não tinha uma sincronicidade, uma neutralidade. É como se os outros sentimentos quase não tivessem manifestação na menina. E uma coisa que é bastante dito na psicologia é que a gente precisa colocar todos os nossos sentimentos para fora. Seja raiva, medo, alegria, tristeza, é preciso descarregar. Então a sala de comando mostravam que todos os sentimentos estavam lá, mas a prateleira mostrava que só um prosperava. Então não existe ninguém 100% feliz, ninguém 100% triste. O ser humano precisa experimentar todos os sentimentos possíveis, pois é isso que nos faz humanos. Para não dizer que a alegria prosperava 100%, na prateleira haviam sim bolas, lembranças de outras cores que representavam a tristeza, o medo, a raiva, só que definitivamente era a alegria que prosperava.
Tanto que quando ela sai para fora da sala de comando, os outros sentimentos que ficam, eles não sabem como agir, eles mal sabem como manusear o painel de comando. E eles acabam meio que contribuindo para todo o caos que é o grande conflito do filme. A gente percebe também que a alegria tinha uma forte implicância com a tristeza. Ela não deixava que ela intervisse nas memórias, manuseasse o painel de controle, em comparação com os outros sentimentos que ela até autorizava, ou então quando eles agiam por impulso e mexiam sozinho, né, por conta própria, o raiva que o diga. O que pode justificar essa preocupação é justamente o poder que a tristeza possuía, porque ela parecia ser o único sentimento que batia de frente no quesito intensidade. Reforçando que nessa questão eu não vejo a alegria com inveja da tristeza, mas sim ela tendo uma preocupação com a própria Riley. Ela queria que a garota estivesse a todo tempo feliz e, sabendo da força, da intensidade da tristeza, ela fazia de tudo, evitava ao máximo para que as duas não tivessem uma interação. E há também vários momentos que essa personagem demonstra ser inconveniente, como a cena onde o Bing Bong perde o seu carrinho, que cai no grande buraco do esquecimento. Nessa cena, ela tenta consolá-lo, pedindo para ele simplesmente ficar feliz, mas nas entrelinhas, o que parecia que ela estava dizendo era: ai, você não pode ficar triste agora, a gente tem uma missão pra fazer, a gente precisa voltar pra sala de comando, ai, deixa pra ficar triste depois, é tipo isso, sabe? Até que ela não consegue convencê-lo, então a tristeza começa a conversar com ele e ela se coloca no lugar dele, ela diz que entende ele, e é nessas que ele começa a melhorar, e então seguir o caminho. E essa cena é bem simbólica porque ela retrata situações onde uma pessoa está passando por uma crise depressiva ou ansiosa e muitas pessoas tentam ajudar, mas não sabem como agir, principalmente pelo fato delas não entenderem o que a pessoa está sentindo. Então essas pessoas acabam falando coisas desnecessárias, como: ai, por que você não faz uma academia? Ai, por que você não sai com seus amigos para beber? Ai, porque você não fica feliz. A gente sabe que situações como essa não se resolvem assim. Então, um simples, eu não entendo o que você está passando, mas eu estou disposto a te ajudar no que você precisar, que foi basicamente o que a tristeza falou pro Bing Bong, já resolve tudo. Mas, em geral, a alegria classificada como a grande vilã não seria aquela vilã realmente malvada, que faz suas ações de forma consentida. Muito pelo contrário, ela se mostra apenas uma personagem que não entendia a sua inconveniência por acreditar que estava fazendo o que era certo. De qualquer forma, quando acontece o grande start da história, quando a alegria percebe que uma das lembranças mais felizes da Riley só aconteceram por causa da tristeza, ali ela passa a entender a importância dos outros sentimentos, então todos passam a trabalhar juntos e a mente da Riley é restaurada. Divertidamente nos ensina a importância de se ter uma mente organizada, a importância de não nos reprimirmos e colocar para fora tudo o que sentimos. Quando os sentimentos percebem que o trabalho em conjunto é o verdadeiro caminho para a plenitude da saúde mental da Riley, tudo termina bem. E é isso, galera, essa foi a análise do filme Divertidamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Também deixem o seu like, porque isso me ajuda muito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse é apenas um recorte sobre, uma interpretação sobre o filme. Inclusive, se vocês tiverem outra e quiserem colocar aí nos comentários, eu vou adorar ler. Mas então, é isso. Beijinhos divertidos e até a próxima!